Lembre-se de Jesus Cristo. Eu quero começar essa noite fazendo uma pergunta para você. De quem você lembra? Do que você lembra? Quando situações difíceis chegam na tua vida. De quem você lembra? Tem gente que lembra logo do patrão. Tem gente que lembra logo do fulano de tal. De quem você lembra quando as coisas ficam difíceis na tua vida? A resposta para esta pergunta vai determinar o resultado do que nós iremos alcançar. Muitas das vezes lembramos de pessoas, lembramos de lugares, lembramos do passado, mas a Bíblia aqui, ela nos manda lembrar-se de Jesus Cristo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Ah, irmãos, bota esse celular teu para ali que está cortando aqui o áudio dele. Escute o que eu vou dizer para você aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Eu preciso lhe explicar algo aqui hoje muito forte, muito sério. Eu preciso que você hoje tenha o entendimento de algo aqui muito forte. Todos nós enfrentamos adversidades. Todos nós passamos por lutas, por aflições, por desilusões, por aflições, angústias. Paulo está escrevendo para o seu discípulo Timóteo, e Paulo começa a falar para Timóteo: Timóteo, muitas coisas você vai passar, meu filho. Muitas aflições você vai enfrentar. Mas eu quero te dizer algo, Timóteo. Lembre-se de Jesus Cristo. Paulo dizendo a respeito dele mesmo, ele diz: eu sofro por ele, eu sofro trabalhos, prisões, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Tudo sofro por amor dos escolhidos, para também eles alcançarem a salvação que está em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: ei, por esse Jesus, lembrando do que ele fez, eu sofro. Lembrando do que ele fez, do que ele passou, eu padeço até prisões. Quando você lembra de Jesus, quando você lembra do que Jesus passou, quando você lembra do que Jesus sofreu, quando você lembra de tudo, você diz assim: Senhor, então vale a pena enfrentar as lutas por causa de Ti. Vale a pena passar por qualquer aflição em Teu nome. Vale a pena enfrentar qualquer coisa pelo Senhor. Lembre-se de Jesus. Oh, irmão, se você tiver os seus olhos em Jesus Cristo todo momento, se você estiver olhando sempre para Jesus, você vai entender: Senhor, por Ti qualquer luta é pequena. Por Ti qualquer situação que eu venha passar é tão pequena.
Lembre-se de Jesus. Mas como é que eu devo lembrar dele? Eu devo lembrar dele morto? A Bíblia manda eu lembrar dele ressuscitado. Por que que a Bíblia manda você lembrar de Jesus ressuscitado? Porque a Bíblia quer ensinar para você e para mim. Lembre que Jesus venceu tudo. Lembre que Ele venceu a morte. Lembre que Ele venceu a dor. Lembre que Ele venceu a traição. Lembre que Ele venceu a perseguição. Lembre dele ressuscitado. Lembre dele de pé. Lembre dele entronizado. Não é para você lembrar de Jesus como o sofredor. Não é para você lembrar de Jesus como alguém que só sofreu. É para você lembrar dele como alguém que venceu a dor, como alguém que venceu a morte, como alguém que venceu a traição, venceu todo nível de dor. Porque quando você, imagina o seguinte, quando você encontra alguém que está passando pela mesma dor que você, aí você diz assim: encosta aqui na minha cabeça, no meu ombro, para a gente chorar os dois, que a gente está no mesmo barco, estamos sofrendo igual, estamos na mesma luta. Ei, irmãos, tem muita gente assim, que ele, quando encontra alguém que está na mesma dor que ele faz achar bom. Opa, que bom que tem alguém sofrendo como eu estou sofrendo. A Bíblia não manda você lembrar de Jesus assim não, irmão. A Bíblia manda você lembrar dele ressuscitado, como vencedor invicto, como aquele que triunfou sobre a morte, como aquele que triunfou sobre os demônios, como aquele que triunfou sobre todo o mal. Ressuscitado, ressuscitado. Toda vez que você lembrar de Jesus Cristo ressuscitado, você vai entender algo. Você vai entender o seguinte: se Jesus venceu, Ele disse que eu vou vencer também. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de o quê? Tem de o quê? Porque eu venci. Lembre de Jesus, irmão, ressuscitado. Lembre de Jesus de pé, quando o inferno pensou que tinha derrotado Jesus. Quando o diabo pensou que tinha conseguido vencer o Salvador. Ao terceiro dia, Jesus se levanta dentre os mortos. E a Bíblia diz que ele esmagou a cabeça da serpente. A Bíblia diz que ele triunfou sobre a morte, sobre os principados, sobre as potestades, sobre todo o mal. Diga aleluia. Diga: eu lembro de Jesus como aquele que triunfou. Lembre de Jesus quando você olhar para a tua luta, quando você olhar para a situação do teu casamento, quando você olhar para uma enfermidade. Lembre de Jesus ressuscitado. Ele venceu a morte, ele venceu a enfermidade, ele venceu o diabo. Quando você estiver sendo perseguido por ações malignas, quando o diabo se levantar contra você para querer te destruir, lembre de Jesus de pé, ressuscitado. Ele venceu o diabo. Quando uma enfermidade tiver contra o teu corpo, achando que vai te destruir, lembre de Jesus. Ele levou sobre ele a minha dor, a minha enfermidade. Ele venceu a enfermidade. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado. Oh, irmãos, oh, queridos, em nome de Jesus. Como é que você lembra de Jesus? É na cruz. Tem igreja que até hoje Jesus está lá na cruz. Diga assim: o meu Jesus não está mais na cruz. Diga: o meu Jesus esteve na cruz, ele não está mais. Diga: a cruz está vazia.
Como é que você lembra de Jesus? Paulo disse: lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado. Toda vez que você lembra de Jesus Cristo ressuscitado, você lembra de algo maior. Você lembra, Ele voltará para me buscar, para viver eternamente com Ele. Ah, irmãos, o crente, ele não pode esquecer que o seu Salvador voltará. Quando você lembra de Jesus de pé, ressuscitado, você lembra da promessa: Ele voltará para me buscar. Então por isso eu vou perseverar, por isso eu vou continuar de pé, por isso eu vou continuar servindo a Ele, porque Ele está ressuscitado e Ele voltará. Sabe por que muito crente está desistindo da caminhada? Porque eles não lembram de Jesus Cristo ressuscitado. Eles não lembram que Jesus venceu a morte. Eles não lembram que Jesus se levantou e que Ele voltará. Ah, irmãos, lembre-se de Jesus. Sabe, Paulo sofreu muito no ministério. Paulo enfrentou tantas adversidades no ministério dele. E por que ele fala que ele combateu o bom combate, que ele acabou a carreira e que ele guardou a fé? O que é que Paulo estava vendo? Do que é que Paulo estava se lembrando, que fez ele suportar a dor, a fome, a perseguição, as prisões? Meu Deus do céu. Olha o que ele diz aqui no versículo de número 9: pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. O que é que faz um homem enfrentar prisões? Quantos crentes aqui, irmãos, hoje, se estourasse no Brasil uma perseguição, quem for crente vai ser preso. E de repente aqui agora, essa igreja fosse cercada de polícia, de exército aqui, e ficasse lá na porta lá, com metralhadora, com armas, e fizesse uma fila aqui nossa, para sair um por um, e lá na porta ia ser feita uma pergunta. A pergunta era a seguinte: você é crente, sim ou não? Você serve a Deus, sim ou não? Quantos de nós, sabendo que, se você responder sim, você será preso? E não é prisãozinha assim de um dia, não é prisãozinha aqui, é prisão séria, de sofrer, de passar mesmo coisa ruim, deles ficarem lá, lhe perseguindo, lhe maltratando, deixando com fome, com sede. É esse tipo de prisão aí que Paulo passou. Não foi prisãozinha assim de ficar, como muitos por aí, com televisão, ar-condicionado, não, foi coisa séria. O que você ia responder? O que nós íamos responder? As armas na ponta lá para nós. Você serve a Deus? Você serve a Cristo? Meu Deus do céu. Irmãos, em nome de Jesus, que todos nós saíssemos daqui presos, todos algemados, mas que nenhum de vocês saísse daqui com as mãos abanando assim, sacudindo. Me livrei. Se livrou daqui, mas não se livrou lá do final das coisas. Veja o que a Bíblia diz no versículo 12. Se sofrermos com Ele, vamos começar no 11. Esta palavra é fiel.
Se com ele morrermos, também com ele viveremos. Se com ele sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Ei, irmãos, quando você lembra de Jesus Cristo, você está disposto a morrer, você está disposto a sofrer e nunca a negá-lo. Mas quem perdeu a visão de Jesus na vida dele, quem não está lembrando do mais importante, na primeira pressão, na primeira cobrança, nega. Se o negarmos, ele também nos negará. Pastor, mas nós só negamos a Cristo, só negamos a Jesus com palavras? Não. Negamos a Jesus com omissão, com a negligência. Negamos a Jesus com atitudes de pessoa que não está dando testemunho da vida cristã. Negamos a Jesus quando não estamos comprometidos com o reino dele. Negamos a Jesus quando levamos a vida com Deus de qualquer maneira, sem reverência, sem honra, sem respeito, sem santidade. Não se nega só com a boca não, irmão. Alguém já disse que o corpo fala mais do que a boca. Não é verdade? As nossas expressões, a nossa fisiologia fala muito mais do que palavra. Tem gente que está falando com a boca uma coisa, mas o corpo está dizendo outra. Se o negarmos, ele também nos negará. E eu quero dizer uma coisa para você, para cada um de nós aqui hoje. Irmão, queira ser negado por qualquer ser humano na face da terra, mas não queira ser negado por Jesus Cristo. Queira ser negado por qualquer um, por pai, mãe, filho, marido, esposa, quem quer que seja, amigo mais chegado, pode qualquer um dessa terra te negar. Mas irmão, em nome de Jesus, não queira ser negado por Jesus. Porque se Jesus falar assim, não, eu não te conheço. Você me negou com as tuas atitudes, você me negou na tua casa, na tua escola, no teu trabalho, você me negou, você não lembrou de mim. Eu também não te reconheço. Olha como é sério. Quando é que negamos a Jesus? Quando deixamos de nos lembrar dele. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. Quando nós lembramos de Jesus Cristo, nós perseveramos na fé. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O versículo de número 9 diz assim: pelo que sofro como um soldado, até prisões. Quando você lembra de Jesus, você persevera, você enfrenta as adversidades, você enfrenta a dor, você enfrenta a perseguição, você enfrenta qualquer coisa, porque você lembra dele. Eu estou correndo para ti, Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? Olhando, vamos abrir o texto, por favor, abra Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus 12, versículo 2, por favor, leia comigo esse texto. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Diga aleluia. Diga olhando. Diga eu tenho que olhar para Jesus. Diga eu tenho que me lembrar de Jesus. Diga eu não posso tirar os olhos de Jesus. Pedro, quando estava andando sobre as águas, Pedro estava olhando para Jesus. E enquanto ele olhava para Jesus, Pedro estava andando sobre as águas. Mas na hora que Pedro tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Repita comigo, na hora que Pedro esqueceu de Jesus, ele afundou. Toda vez que você esquecer de Jesus na tua vida, você acaba afundando. Por isso, a palavra aqui que Paulo dá para nós: lembra-te de Jesus Cristo. Por quê, irmão? Nós temos que lembrar dele, sabe por quê? Versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Diga comigo, eu tenho que me lembrar de Jesus, porque ele é fiel. Ele é o quê? Fiel. É tão bom lembrar de alguém fiel, sim ou não? Lembre de Jesus. Lembre de Jesus Cristo, porque ele é fiel, irmão. Ele é fiel nas promessas. Ele é fiel em toda a palavra dita sobre nós. Ele é fiel. Se Deus é fiel, se o Senhor é fiel, então eu tenho que me lembrar dele. Porque olha o privilégio que nós temos de lembrar de alguém fiel. Se você lembrar dele, é porque você sabe, ele não vai falhar comigo. Ele é fiel. Eu vou me lembrar de Jesus, porque ele nunca vai me dar uma palavra e depois vai voltar atrás. Ele é fiel. Eu vou lembrar dele, porque ele disse que vai curar a enfermidade, porque ele é fiel. Eu vou me lembrar dele, porque ele disse: eu voltarei para vos buscar, para que aonde eu estou, vós estejais também. Eu vou me lembrar dele, porque ele é fiel, e ele vai voltar. Lembre-se de Jesus Cristo. Tem gente que lembra mais do parente, tem gente que lembra mais do ex, tem gente que lembra mais lá do fulano que já morreu. Mas cadê as pessoas que estão lembrando de Jesus Cristo? Tem gente que passa um dia inteiro, nem lembra de Deus. Passa um dia inteiro, nem lembra que existe um Deus soberano nos céus. Mas lembrou da mãe hoje, lembrou do parente que está viajando, lembrou do fulano, do beltrano. E por que não lembra de Jesus Cristo? Sabe por quê? Que muitos de nós estamos esfriando na fé. Sabe por quê? Que muitos dentro da igreja evangélica, do povo de Deus espalhado por aí, estão esfriando. É porque estão esquecendo de Jesus Cristo. Estão tirando os olhos do autor e consumador da fé. Estão esquecendo daquele que morreu na cruz, mas que ressuscitou e que está vivo. Está esquecendo
daquele que venceu o inferno, venceu a morte, ele triunfou. Por que, irmão, que estamos esquecendo de Jesus, irmãos? Por que que estamos nos esquecendo do nosso Deus? Tem um salmista na Bíblia, chamado Asaf, Salmo 73. Asaf era um adorador da casa de Deus, mas ele começou a se esquecer de Deus, e ele começou a olhar para as pessoas do mundo, ele começou a olhar para aqueles que estavam prosperando, estavam alcançando seus projetos, e Asaf começou a ficar com inveja, e começou a murmurar, e começou a dizer assim: do que adianta eu estar servindo a Deus, eu estar andando para a casa de Deus, e a minha vida não melhora em nada, enquanto o malfeitor lá fora, enquanto aquele que não teme a Deus, está tendo resultado, está alcançando os seus projetos, e eu aqui só sofrendo. Ele começou a olhar para o mundo, ele começou a olhar para esta terra. Sabe o que ele diz? Ele fala assim: os meus pés quase se desviaram, os meus pés quase escapuliram. Sabe o que salvou ele? Ele diz assim: até que eu entrei na presença de Deus. Aí Deus me mostrou o fim de todo aquele que não teme a Ele. Até que eu entrei na presença de Deus e eu vi tudo aquilo que Deus tem reservado para aqueles que são seus. Veja só, quando ele deixou de lembrar de Deus, lembrar de Jesus, lembrar do Senhor, os pés dele quase desviaram. Mas na hora que ele voltou a lembrar de Deus, ele diz: agora eu entendi tudo. Agora eu entendi porque eu estou passando por isso. Agora eu entendi porque que eu estou enfrentando isso. Ei, querido, você só vai entender o porquê do que você está passando se você lembrar de Jesus Cristo. Porque quando você olhar para Ele, quando você lembrar dEle, você vai ter a visão dEle. E uma vez que você tiver uma visão de Deus dentro de você, você vai compreender o porquê de muita coisa na tua vida está acontecendo. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado. Lembre de Jesus. Quando você estiver diante de uma dor, diante de uma situação, lembra de Jesus. Lembra dele curando o enfermo. Lembra dele levantando dentre os mortos. Lembra dele expulsando o demônio. Lembra dele esmagando a cabeça de Satanás. Lembra dele voltando nas nuvens de glória. Lembra dele entronizado, assentado no seu trono. Lembra de Jesus. Quando estavam apedrejando Estevão, ele estava olhando para o céu. E ele disse assim: eu estou vendo Jesus Cristo em pé à direita de Deus. De quem foi que Estevão lembrou na hora da morte dele? De quem foi que Pedro lembrou quando ele estava sendo apedrejado?
De quem é que você lembra, irmãos? De quem é que você está lembrando? Tem gente que lembra mais das contas que deve pagar do que de Jesus. Pastor, não esqueça uma conta minha, pastor. Sei até os centavos que eu estou devendo. E não lembra de Jesus Cristo. Pastor, eu me lembro de tudo na minha casa. Está organizado as coisas na minha casa. Eu lembro de estar isso, de estar aquilo. Mas não lembra de Jesus Cristo. Tem gente que você vai na casa dele, você só afastou assim o negócio do lugar 1 centímetro. Na hora que ele passa, ele... Alguém mexeu aqui. Eu lembro que isso aqui estava bem aqui. A gente lembra de tanta coisa, lembra de tanta luta, de tanto problema. E por que não lembra de Jesus Cristo, irmão? Por que não lembra dele? É a melhor lembrança que você pode ter, é lembrar de Jesus todo dia. Todo dia lembrar que ele está contigo. O Senhor está comigo aqui, ó. Lembrar que ele está te livrando. Lembrar que ele está te protegendo. Lembrar que ele está no controle da tua vida. Lembrar que ele é Deus da tua vida. Lembre-se de Jesus Cristo. Ressuscitado. Diga glória a Deus. Aleluia. Eu quero convidar você a se colocar em pé neste momento.